Olá, gente, boa noite. Sou a professora Rose, professora do IEP, Instituto de Educação Profissional, e hoje estou aqui para a gente conversar sobre um assunto polêmico, né, que é o coronavírus, Covid-19. Para aqueles que não me conhecem, eu sou farmacêutica, especialista em prescrição clínica e análises clínicas toxicológicas. Então, gente, não é fácil fazer uma live, né? A minha primeira live é um assunto que a gente tem abordado muito aí, jornal, na mídia toda, mas a gente fica sempre um pouco nervosa, né? Mas vai dar tudo certo. Então, gente, como eu inicialmente falei para vocês, nós vamos falar hoje sobre o coronavírus, né? O novo coronavírus. Muito se fala sobre novo coronavírus. Mas por que o novo coronavírus? É porque não deixa de ser vírus, né? É um vírus que já causou outras gripes. E corona porque ele tem um aspecto de coroa, né? Então, novo coronavírus. Porém, ele já houve outros coronavírus que causou outros tipos de gripe, né? Porém, esse que nós vamos abordar hoje vai falar especificamente sobre a Covid-19, o novo coronavírus que culminou na nova doença chamada de Covid-19. Beleza, gente? Então, como todos nós já sabemos, em dezembro de 2019, na província de Wuhan, na China, houve os primeiros casos de Covid-19, que é uma doença produzida pelo novo coronavírus, como eu já falei para vocês. Essa situação, ela se alastrou rapidamente pelo mundo. Primeiro, pelos países asiáticos, em seguida pela Europa e logo ele chegou na América, né? Ele é classificado como uma doença que causa a pneumonia, né? Ele é considerado um vírus grave, é uma doença grave porque ele potencializa a síndrome respiratória aguda, né? Então, aquelas pessoas que porventura já têm alguma comorbidade e acaba sendo acometida pelo Covid-19, pode ter sérias complicações. Enfim, eu vou abordar duas situações com relação ao coronavírus. A primeira abordagem que eu vou fazer é com relação à atenção primária, né, que é específica para os meus alunos de enfermagem, meus alunos de radiologia. Primeira coisa, gente, como que é feito essa triagem, né, dos pacientes que chegam em um hospital, ou num estabelecimento hospitalar, ou numa unidade hospitalar, ou numa unidade básica de saúde. Então, a primeira coisa a ser feita é fazer uma triagem com esse paciente. Como é que é feita essa triagem? A gente faz um questionário mesmo, né? Pergunta para o paciente o que ele está sentindo. Se ele relatar que os sintomas que ele está sentindo naquele momento é parecido com a Covid-19, são sintomas que aparentemente pode ser que ele esteja acometido com a Covid-19, é comum fazer o quê? Separar ele dos demais pacientes, fornecer uma máscara para ele, em seguida fazer o quê? Pedir para que ele lave as mãos, tá? Lembrando que esse paciente ele deve ser separado dos demais, porque até então a gente não sabe se esse paciente é portador ou não da Covid-19. Então, para que não haja, né, uma contaminação dos pacientes que estão no hospital também esperando por outro tipo de atendimento, então é importante a gente se afastar esse paciente dos demais, tá, gente? Eu queria fazer só uma ressalva aqui com vocês também, que é o seguinte, dentro dessa síndrome respiratória, varia-se o grau de intensidade. Por exemplo, 80% dos casos casos leves, 10% são casos intermediários, são aqueles que precisam de internação, mas que
não são internações que não são pacientes que precisam de UTI, tá? E 5% dos casos são considerados graves e precisam de atendimento numa unidade de terapia intensiva. Bom, voltando aí ao atendimento da atenção primária, o primeiro atendimento é feito ali pelo recepcionista do hospital, né? Feito pelo recepcionista do hospital, a gente fornece a máscara, o recepcionista fornece a máscara, em seguida o que ele vai fazer? Ele vai separar dos demais e pedir que essa pessoa lave as mãos, e lave as mãos de uma forma correta, né, gente? Que a gente sabe que tem uma maneira de lavar as mãos, né? Os meus alunos de biossegurança sabem muito bem que a gente precisa, tem todo o manejo para que se lave as mãos, né? Segundo atendimento. O segundo atendimento já é feito pelo técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem, ele vai verificar sinais e sintomas, ele vai verificar a frequência cardíaca, ele vai verificar a frequência respiratória, ele vai verificar se a pressão arterial, ele vai verificar se o paciente tem febre ou não, tá? A febre, no caso da COVID, gente, ela é muito subjetiva. Nem todos os pacientes apresentam febre, tá? E mais, quando o paciente tem febre, é comum que se tome ainda na sua casa um paracetamol, uma dipirona. Então, nem sempre o paciente, quando ele vai no hospital, ele vai estar com febre, tá, gente? Então, febre não é, assim, um divisor de águas para a gente definir se o paciente tá com a coronavírus ou não. Existem outros sintomas que o paciente apresenta que vai determinar para a gente se o paciente ele tem COVID ou não. Como eu expliquei para vocês, a frequência cardíaca, se ela está aumentada, a frequência respiratória, se ela está aumentada, a saturação, né? A saturação, se ela estiver abaixo de 95, né? E aí a gente já pode dizer que o paciente, ele pode estar acometido aí com o coronavírus. Beleza, gente? Lembrando que todo esse atendimento da equipe multidisciplinar, ele tem que ocorrer com celeridade e sem burocracia. Eu estou falando para vocês as etapas da atenção primária. Passa-se primeiro pelo recepcionista, em seguida passa-se pelo técnico de enfermagem que faz uma triagem, logo em seguida vai passar pelo enfermeiro, em seguida vai passar pelo médico, tá? Então, ótimo, passou pelo recepcionista, passou pelo técnico de enfermagem, agora vai passar pelo enfermeiro. O enfermeiro vai complementar, tá? A equipe, o enfermeiro vai complementar as informações do técnico de enfermagem. Ele vai acrescentar se o paciente faz uso de medicamento contínuo, ele vai acrescentar se o paciente tem alguma comorbidade. Então, ele vai fechar ali o diagnóstico, né, para poder apresentar esses relatórios para o médico e o médico definir qual o melhor tratamento para aquele paciente. Tudo bem, gente? Ótimo. Chegou lá no médico. Quando chega no médico, o médico vai definir a intensidade por meio das anotações feitas. Primeiramente pelo técnico, depois pelo enfermeiro, e aí o médico vai definir a intensidade do tratamento a ser prestado para aquele paciente. Lembrando, gente, que nesse momento o médico faz uma nova verificação, tá? Faz todo um questionário novamente, verifica ali todos os sinais e sintomas, tudo que foi relatado pelo paciente, todas as anotações, em seguida ele vai definir. Então, nesse momento, o médico ele tem dois caminhos. Ou ele vai considerar esse paciente um paciente grave, ou ele vai considerar esse paciente um paciente de grau leve. Então, o que ele vai fazer? Se esse paciente ele for considerado grave,
esse paciente vai ser encaminhado para uma sala para que ele seja estabilizado. Em seguida, ele vai ser internado no centro de referência para que haja todo a assistência ali para aquele paciente, né, gente? Eu acredito que, nesse momento, o médico tem duas preocupações, e duas grandes preocupações. Por quê? Aquele paciente que está em estado grave, né, dependendo da situação que aquele paciente está, o cuidado da equipe tem que ser muito grande com ele. E fica a preocupação. Como que a gente trata? Será que esse paciente vai melhorar? Será que esse paciente vai vir a óbito? Né, gente? E a preocupação dele quando ele classifica esse paciente como grau leve, tá? Eu acredito que a grande maioria dos médicos, eles se preocupam muito mais com esses pacientes em grau leve do que com aqueles que estão em grau grave, tá? Por quê? Mas, professora, como é que a senhora fala isso? Olha só, gente, existe uma coisa que é fundamental, que é a questão do quê? Da conduta do paciente. Quando o paciente portador da COVID, ele é encaminhado para sua casa. É o chamado isolamento domiciliar, ok? Aquela pessoa que foi para o isolamento domiciliar, ele tem que entender que ele foi para a casa dele porque a intensidade do acometimento da doença nele foi de grau leve, mas ele tem que entender que ele é portador de uma doença que tem alto grau de transmissão. Então, ele tem que tomar muito cuidado. Ele tem que tomar cuidado tanto com as pessoas que moram ali na casa dele, tem que ter todo o manejo, tem que ter toda uma separação, tem que ter todo um cuidado com os utensílios que aquela pessoa usa, tá? As pessoas que moram no mesmo ambiente que ele tem que começar a usar máscara no intuito de quê? De evitar que haja a transmissão dele para com as outras pessoas. A transmissão que a gente chama de transmissão comunitária, tá, gente? Então, eu acredito que o médico, nesse momento de classificação, ele se preocupa por igual, né? Tanto com o paciente que está em estado grave, se o Sistema Único de Saúde ele vai conseguir fornecer para aquele paciente toda a assistência que ele precisa naquele momento, tá? E ele também se preocupa com a conduta daquele paciente que é mandado para casa, né? Porque aquele paciente, quando ele é mandado para casa, o médico faz toda uma orientação para ele, prescreve medicamentos e a equipe multidisciplinar faz o acompanhamento com esse paciente a cada 48 horas, no intuito de quê? Uma vez que esses sintomas potencializar, sair de grau leve e passar para um grau intermediário ou até mesmo grave, esse paciente vai precisar de uma internação. Então, o monitoramento da equipe multidisciplinar é feito com esse paciente a cada 48 horas, ok? Porém, a equipe, ela não vai morar na casa do paciente. Então, no momento em que a gente libera esse paciente para ir para casa, a gente libera com as orientações. Cabe a esse paciente seguir ou não as orientações, né? Com relação ao que eu já falei, aos objetos de uso pessoal, ao uso do banheiro, se tiver um só banheiro na residência, né? Questão de forro de cama, questão de toalha. Então, tem que haver toda uma mudança de hábito, tanto por parte do paciente, quanto por parte da família, ou por parte do cuidador, se essa pessoa tiver um cuidador, etc, etc. Então, a gente não pode esquecer disso aí, tá, gente? É uma transmissão comunitária, é um vírus que ele é transmitido muito facilmente, então a gente precisa ter muito cuidado. Um outro detalhe que eu preciso falar para vocês é com relação à letalidade, tá, gente? A letalidade dele é maior em pacientes idosos ou em pacientes que têm alguma comorbidade. O que é comorbidade, gente? Uma outra patologia, por exemplo,
descompensação da pressão arterial, ou ela pode estar alta, ou ela pode estar muito baixa. Pacientes que têm diabetes, pacientes que já têm asma, né, que têm alguma síndrome respiratória, que tem todas as sinusites e ites que a gente pode citar aqui, tá? Então, esses pacientes que têm alguma comorbidade, que a gente fala, né? É mais fácil que a intensidade do vírus nesse paciente, ela seja um pouquinho mais grave, né? Porque ele já possui outras doenças. Então, essas doenças ajudam para que seja potencializado ali os sintomas no paciente, tá, gente? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, uma outra coisa que eu queria falar para vocês, quando eu estava me preparando para essa aula de hoje, eu achei bastante interessante, é que diz o seguinte: ainda não há informações precisas sobre o vírus, né? A gente viu aí muito bem com relação ao ministro, né? A gente viu aí muitos comentários, né, sobre o ministro Mandetta, porque nem eles, nem os médicos, ninguém assim da saúde, nem médicos, nem infectologistas, ninguém ainda sabe precisar, saber informações precisas sobre a doença. Então, assim, eles estão indo, né? Opa, hoje a gente teve uma vitória. Ah, hoje não deu. Isso é positivo. Ah, isso é negativo. Então, assim, a gente está descobrindo, todo mundo está aprendendo da doença juntos, porque até então ninguém sabe do que se trata, tá, gente? E as medidas ainda, elas ainda são de efetividade, se isso vai valer mesmo, se isso não vai valer, elas ainda são inquestionáveis. Como eu já falei para vocês, o ex-ministro da Saúde, ele foi muito criticado por relação à quarentena, né, que ele foi muito precipitado em tomar medidas, né, daquilo que ele de fato não sabia o que estava acontecendo. Mas será que isso é erro dele mesmo? Ou será que é medo de quê? De que haja um colapso dentro do nosso sistema de saúde? A gente deu para perceber que nós temos um sistema de saúde, um dos melhores do país, porque o Brasil não suportaria uma doença em massa, da forma como ele está suportando, né? Se ele não fosse bom. Mas mesmo assim, se não houver essas medidas, essa mudança de hábito dentro de uma coletividade, dentro de uma população em geral, se a população não começar a tomar as medidas e acreditar que estamos diante de um vírus de alto grau de letalidade e que a gente não sabe onde isso vai parar. E mais, gente, é uma coisa que atingiu a todos, em todas as áreas. Atingiu a economia, atingiu a rotina de vida dos pais. Por exemplo, as crianças estão sem aula. E aqueles pais que não têm com quem deixar os seus filhos? Né? Então a gente está se esforçando, eu acredito que todo mundo está se esforçando no intuito de quê? De se manter em pé, de se manter bem. Porque assim, ninguém sabe o que de fato vai poder acontecer, e quanto isso vai durar e que rumo isso vai realmente dar. Existem pessoas extremamente preparadas, né, no intuito de quê? De tentar ali, criar uma vacina o mais rápido possível, porque a gente está diante de uma pandemia, não é algo isolado, é algo a nível mundial, né? A gente está falando de epidemia, que é algo isolado, a gente está falando de uma pandemia. Então, o mundo está atrás dessa vacina, o mundo está atrás dessa cura, o mundo espera uma resposta para que a vida de todo mundo volte a uma normalidade. Então, hoje, se a gente for parar para pensar, estamos todo mundo no mesmo barco e todo mundo tentando sobreviver. Então, essas medidas, que é o segundo ponto que eu vou falar para vocês, essas medidas, elas precisam ser adotadas por todos, tá, gente? Por
todos. É aquele trabalho de formiguinha mesmo. Se todo mundo fizer a sua partezinha, vai dar certo. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Vou repetir para vocês. É um vírus de alta letalidade, né? É um vírus que até então não se conseguiram mapear de uma forma completa, tá? Para que a gente venha entender ali a dinâmica dele, para a gente ter um tratamento que seja realmente coerente, que venha combater realmente, ok? Então, assim, o mundo está tentando acertar com isolamentos, com alguns medicamentos que eu vou citar para vocês, com algumas medidas, entre outras coisas, tá? Uma outra coisa que eu quero trazer para vocês é a questão de alguns relatos que eu vi, de alguns artigos que eu li, de alguns médicos infectologistas falando o seguinte, que além de tudo, o vírus ele ainda é mutante. Por que ele é mutante? Porque tem pacientes que têm chegado com outras patologias e em estado grave, com outras patologias que não tem nada a ver com as que estão relatadas, que estão associadas ali com o vírus, né, gente? E quando faz o exame no paciente, tá? A gente acaba percebendo que o óbito daquele paciente foi causado pela Covid-19. Beleza, gente? Então, ótimo. Já falei para os meus alunos de saúde coletiva, tá? Que é a questão da atenção primária, né? Que o primeiro ali é parte da recepção, separa-se o paciente, coloque a máscara, deixa ele em isolamento. Segundo, pelo técnico de enfermagem, que faz o primeiro atendimento, verifica sinais e sintomas, pressão arterial, o que mais? Frequência cardíaca, frequência respiratória, a saturação. Em seguida, saindo do técnico de enfermagem, o paciente passa para o enfermeiro. Quando ele passa para o enfermeiro vai complementar aquilo que o técnico fez e vai complementar informações como se o paciente tem alguma doença, né? A gente chama também, em outras palavras, de doença de base, né? Esse paciente faz uso de medicamento, esse paciente tem alergia a algum medicamento, ótimo. Feito todo esse mapeamento, passa para o último atendimento, que é feito pelo médico, e o médico vai avaliar a conduta do tratamento para aquele paciente. Se ele vai ficar internado, porque o caso dele é grave, ou se ele vai ser encaminhado para casa e que ele vai ter um isolamento domiciliar. Tendo um isolamento domiciliar, é prescrito medicamento, prescrito os medicamentos para esse paciente. Esse paciente é orientado em toda a conduta que ele tem que fazer, né, dentro da sua casa, mudança de hábitos, tanto por parte do paciente, tanto pela família do paciente, né, e a questão do acompanhamento também, que a equipe vai acompanhando esse paciente a cada 48 horas, no intuito de quê? De que se esses sintomas se tornarem acentuados, internar esse paciente o mais rápido possível. Beleza, gente? Agora a gente vai falar aí, eu vou falar um pouquinho pro pessoal aí, pro público em geral, tá? Falei da atenção primária, específica para os meus alunos, e agora eu vou falar aí um pouquinho da questão sobre, aí para a população de um modo geral. Primeira coisa, gente, sentiu sintomas como coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, primeira coisa a fazer é adotar o isolamento domiciliar, tá? Hoje as empresas são orientadas, uma vez que o paciente apresente esses sintomas, a ser afastado do trabalho por pelo menos 7 dias. No intuito de quê? De saber se é uma gripe normal ou se é a Covid-19. Então, a gente afasta esse paciente, ele fica afastado ali por 7 dias e a gente vai monitorando a questão dos sintomas, ok, gente? Sintomas pode ser tosse, febre, coriza, como eu já falei para vocês, dor de garganta e dificuldade para respirar. O paciente tem que apresentar todos os sintomas? Não, gente, nem todos os sintomas. Mas apresentou alguns sintomas, é interessante
dentro desse cenário que nós estamos vivendo hoje, é importante procurar uma assistência médica. Beleza, gente? Como que é feito a transmissão? Toque do aperto de mão e gotículas de saliva. Eu tenho dificuldade, porque assim, eu gosto de abraçar, eu sou brasileira. Qual é o brasileiro que não gosta de abraçar? Né? Qual é o brasileiro que não gosta do calor humano? Eu, como toda boa brasileira, né? Eu gosto do calor humano, eu gosto do abraço, mas nós estamos diante de uma mudança de hábito, né? Uma mudança de hábito coletiva. Então, se nós temos esse jeitinho de abraçar, de pegar na mão, de dar um beijinho no rosto, é importante a gente começar a mudar esses hábitos. Por quê? Porque a transmissão é feita justamente pelo aperto de mão e as gotículas de saliva. Como assim, professora? Pelo aperto de mão. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos as nossas mucosas, que são portas de entrada, né? Por exemplo, o olho, a boca, o nariz, o ouvido. Então, eu peguei na mão de uma pessoa que tem a Covid-19. Então, no momento em que eu vou coçar o meu olho, por exemplo, onde eu vou coçar, que eu passo a mão nas minhas mucosas, né? Corre o risco de, naquele momento, o vírus está ali, ó, entrando. Então, não é interessante a gente tocar na mão e nem a gente falar muito perto. Respeitar a distância, né, gente, que está entre 1,5 m e 2 hoje, e não tocar nas mãos. E se tocar, né, fazer a lavagem correta das mãos. Se você teve a iniciativa de tocar, ótimo, lave as mãos. Se o seu colega teve a iniciativa de tocar, ótimo, lave as mãos também. Como eu já expliquei para vocês, são medidas coletivas, são hábitos coletivos que precisam ser mudados. Ok, gente? Uma outra coisa aí. Como que deve ser feita a proteção? O que a gente precisa fazer? Olha só, gente. Lavar as mãos com frequência até a altura do punho, né? Como eu leio muito também, eu vi um comentário dizendo o seguinte: cante um parabéns para você até você terminar de lavar suas mãos. Que o tempo que você canta o parabéns para você é o tempo que você leva para fazer a limpeza das suas mãos, tá, gente? Tirando os anelzinhos, fazendo as limpezas corretas, lembrando daquele ditado também, que uma mão lava a outra, e fazendo a lavagem certinha das mãos, ok, gente? Como eu já falei para vocês, a lavagem das mãos, correta das mãos, o uso do álcool gel, evite fazer o toque das mãos, né? Mantenha a distância mínima ali das pessoas de 1,5 m e 2, tá, gente? Não compartilhar objetos com as pessoas, né? Talheres, copos, etc, né? E manter os ambientes limpos e ventilados, tá? Isso são algumas medidas para que a gente evite a propagação do vírus, tá, gente? São medidas assim paliativas ou subjetivas, para a gente tentar evitar a proliferação do vírus, tá? Existem situações que elas serão inevitáveis? Existem, gente, mas enquanto a gente puder tomar medidas para que isso não aconteça, é melhor, tá? A gente não sabe se, mas eu não ligo, se eu pegar o coronavírus, a gente não sabe qual é a intensidade do vírus que seremos acometidos. Então, é importante realmente a gente fazer essa medida de proteção, a gente respeitar os limites, né? A gente respeitar a questão do isolamento também, evitar eventos, evitar shoppings, evitar até mesmo igreja, muito difícil, mas evitar ir à igreja. E se a gente puder, a gente fica em casa, tá? Uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é a questão do diagnóstico.
Existem 3 formas de se diagnosticar o paciente com Covid-19, tá? Primeira forma, sinais e sintomas, né, que o paciente apresenta. Se ele apresenta sinais e sintomas, a gente vai partir para uma segunda etapa, que é o teste, né? Existem 2 testes hoje, que é o PCR, que o resultado dele sai em tempo real, e o imunológico, que é o IgM e o IgG. Para os meus alunos de microbiologia, eles vão ter uma facilidade melhor de entender o que eu estou falando. Mas mesmo assim, eu vou falar com palavras bem comuns para vocês entenderem. Quando a gente fala de um teste imunológico, a gente fala de um teste de proteínas que nós temos dentro do nosso corpo, né? Que, uma vez que a gente está diante do vírus, elas vão se alterar, né? Que é o caso do IgG e do IgM. Então, se eles estão alterados, se os resultados deles estão alterados, provavelmente o paciente pode estar com a Covid-19, tá? Então, eu tenho aí o PCR, eu tenho sinais e sintomas e eu tenho o teste imunológico. Beleza, gente? Ótimo. Então, e se eu ficar doente? Primeiro, eu tomei as medidas de proteção. Mas se mesmo com todas as medidas e mudanças de hábitos que eu fiz, eu fui acometido pela doença. Aí você vai passar a ser responsável pela sua vida e pela vida dos outros. Como eu falei para vocês, eu acredito que o paciente que vai para um isolamento domiciliar, ele causa tanta preocupação para o médico quanto aquele que está em caso grave. Por exemplo, porque o paciente, quando ele vai para isolamento domiciliar, ele passa a ser responsável pela vida dele e pela vida dos outros, tá, gente? Então, respeitar o isolamento, respeitar o espaço, separar talheres, tudo aquilo que eu já falei para vocês, tá? O que mais me preocupa, que eu deixei por último para falar para vocês, é a questão do uso da máscara. A gente percebe que a máscara hoje virou um acessório, como óculos, um brinco, né, um cordão, virou um acessório. Eu estava até conversando com uma amiga minha, falando para ela, amiga, daqui uns dias a gente vai ter que começar a combinar as máscaras com uma roupa que a gente usa, porque vai virar um acessório mesmo até tudo isso passar, tá, gente? Então, olha só, quando a gente fala de máscara, tem que haver toda uma orientação para as pessoas que estão utilizando essas máscaras. Por exemplo, eu coloquei a máscara, eu não posso tocar na superfície da frente. Tem o tempo de uso dessas máscaras. Eu não vou colocar ela na minha face e ela vai ficar o tempo todo ali. Não. Ela tem tempo de uso. Quando ela começar a ficar úmida, é sinal de que eu preciso trocar essa máscara. Mas a troca dessa máscara, ela não pode ser tocada na parte da frente. Você tem que pegar pelas alças que você amarra ou que você prende atrás da orelha, né? Pegar, se for uma máscara que você pode reutilizar, mandar para poder lavar. Se for uma máscara descartável, você vai o quê? Descartar em um lixo correto, porque até o descarte dessas máscaras, elas têm que ser feitas em um lixo separado, tá, gente? Então, ótimo, eu estou usando uma máscara reutilizável. Então, eu vou tirá-la sem tocar na parte da frente e colocar para lavar com água, sabão e água sanitária, tá? É uma máscara descartável, eu também não toco na parte da frente, tiro ela e jogo descarto ela no lixo correto. Ah, professora, mas aconteceu, eu levei um susto, né? Alguém me empurrou e eu acabei tocando na parte da frente. Bom, se vocês acabarem tocando na parte da frente, ou vocês lavam as mãos em seguida, cantando parabéns para vocês ali, tá? Para você ali, ou você passa imediatamente o álcool 70, tá, gente?
lembrando que tem que saber o manejo correto dessas máscaras. E não achar que só porque você está usando aquela máscara que você está imune ao vírus, não. Porque ela tem todo um manejo, né? Tem toda uma forma correta de se utilizar. Mas a principal de todas, gente, é a questão do toque na frente. Nunca tocar a parte da frente. Beleza, gente? Bom, então agora eu vou falar para vocês com propriedade sobre a minha profissão, né? Como eu já falei para vocês no início do vídeo, eu sou farmacêutica. Nós fomos convocados, houve uma convocação obrigatória. Nós tivemos que nos submeter aí a um curso, né? Um curso muito bom, me acrescentou muito, fiquei muito feliz, né? E eu acredito que esse curso aí deveria ser aberto aí para toda a população, para que todos tivessem acesso. Nós farmacêuticos fomos convocados e a gente precisou fazer esse curso aí. E agora, dentro da minha profissão, eu vou explicar para vocês, vou comentar com vocês a questão de alguns possíveis tratamentos que estão sendo aí publicados na mídia, tá? Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a cloroquina, vou falar sobre a ivermectina, a imunoterapia, o anticoagulante e o Anita, né? O Anita, né? Que é o nome do princípio ativo do Anita, eu não vou falar para vocês porque o nome é muito difícil, se eu for falar minha língua vai travar, então eu não vou falar para vocês, prefiro não comentar, tá? Primeiro aí, a cloroquina. A cloroquina, ela foi um motivo de polêmica aí na questão do presidente, do médico infectologista que utilizou aí, né? Levantaram também a possibilidade de que estava escondendo a cura do Covid-19, porque tinha virado uma briga política. Mas, enfim, gente, não foi nada disso. Na verdade, que não existe estudos comprovados de que a cloroquina, ela combate de forma eficaz a Covid-19, tá? Primeiro que ela é para infecção parasitária, ela é para lúpus, para pacientes que são portadores da lúpus, né? Para artrite reumatoide, tá? Ela é para outras patologias, porém ela está sendo utilizada no tratamento de pacientes que têm a Covid-19. Ok, gente? Professora, mas o que a senhora acha da cloroquina no uso nos pacientes que têm a Covid-19? Bom, gente, eu acho que ela tem o poder de amenizar sintomas. Pelo fato dela... Você tá gravando? Ainda não, filho. Não, Lucas.
Oi, gente, voltando aqui, a minha conexão caiu, tá? Mas aí, falando para vocês sobre os possíveis tratamentos aí da Covid-19, né? Eu falei para vocês a questão da cloroquina, né? Que ela é para outras patologias, como por exemplo a lúpus, né? Artrite reumatoide, e ela está sendo utilizada para os pacientes que têm a Covid-19, né? Dentro do meu ponto de vista, eu não estudei assim profundamente a questão do uso da cloroquina, mas como farmacêutica eu posso dizer para vocês que eu acredito que seja, que ela tem um poder não de curar, né, o paciente que tem a Covid-19, mas ela tem o poder sim de amenizar sintomas, tá? Um outro medicamento aí que tem sido utilizado é a ivermectina, né, que a gente utiliza muito numa drogaria para pacientes que têm piolho, né? Para pacientes que têm algumas doenças parasitárias, tá? Eu acho que ela cai ali na mesma situação da cloroquina, tá? Nós temos também o Anita, né? Que é um medicamento que a gente usa assim para um número maior de infecções parasitárias, de protozoários, né? Eu acredito que tanto a cloroquina quanto a ivermectina, tanto com a Anita, né? Eles caem nas mesmas situações. São medicamentos que tratam mais infecções parasitárias, estão sendo usados no tratamento da Covid, mas a utilização ela é muito subjetiva, não cura, tá? Mas acredito que tem o poder de amenizar sintomas, tá? Um tratamento que eu achei muito bacana, que esse eu já acredito bastante nele, é o uso de anticoagulante. Mas o uso de anticoagulante que eu estou falando, gente, é em ambiente hospitalar, nada na casa da gente não, tá? E tem aquele anticoagulantezinho que a gente usa, né? O AS infantil, né? Que a gente toma ali o paciente que tem problema de coagulação, a gente passa ali para ele depois do almoço, mas eu não estou falando desse não, estou falando de anticoagulantes que são prescritos em unidades hospitalares. O que observou-se em pacientes internados em hospitais com a Covid-19, que estão internados em estado grave? Observou-se que no pulmão dessas pessoas, o que dificulta a respiração, que há uma formação de trombos, né? Que é assim, o sangue vai criando trombos mesmo, né? Bolas, né? Nódulos, vai criando isso aí. Com isso, vai dificultando a passagem de ar. Quando eu tomo anticoagulante, o próprio nome já diz, anticoagulante, vai evitar a coagulação do sangue. Uma vez evitada a coagulação do sangue que circula ali no pulmão e a não formação de trombos, vai facilitando a passagem de ar. Com isso, vai amenizando a síndrome respiratória aguda, que é o carro-chefe da Covid-19, que é a síndrome respiratória aguda. Então, uma vez que eu faço doses, né, prescritas pelo médico, controlada, que a gente sabe que anticoagulante em altas doses pode trazer um efeito maléfico para o paciente. Então, se eu administro doses prescritas ali pelo médico, adequadas àquele paciente, o que acontece? Eu evito a formação de trombos nesses pacientes, fazendo com que eles respirem melhor, né? E os sintomas sejam amenizados, ok, gente? E por último, eu deixei para vocês a imunoterapia, que é a que eu acho mais linda de todas e que eu, particularmente, eu acredito que a cura pode vir daí, tá? Como é que é feita a imunoterapia? Primeiro, o que é a imunoterapia? A imunoterapia é quando a gente faz um tratamento com o paciente a fim de modificar o sistema imunológico desse paciente. Olha só, o que eles fizeram? Eles
eu tenho aqui nessa mãozinha um paciente que teve a coronavírus e foi curado. Eu tenho aqui nessa mãozinha um paciente que está com coronavírus ou com a Covid-19 em latência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o plasma sanguíneo desse paciente, né? E vou injetar pequenas doses nesse paciente, com o intuito de quê? De fazer com que o sistema imunológico desse paciente aqui comece a trabalhar. E se ele começa a trabalhar, ele começa a produzir anticorpos. Como eu expliquei para os meus alunos um dia, né? Só se cria anticorpos uma vez que está diante do antígeno. Então, uma vez que eu pego o plasma do sangue dessa pessoa que já foi curada aqui, é porque já tem anticorpos. Esses anticorpos eu retiro daqui e potencializo esses aqui. Então, eu particularmente, eu acredito muito mesmo nesse tratamento aí, que já tem alguns locais, né, que já estão adotando esse tipo de tratamento. Beleza, gente? Então, aí, só para a gente começar a fechar aí a nossa live de hoje, o intuito dela foi mostrar para vocês a Covid-19 por 2 ângulos, né? O primeiro ângulo que eu quis mostrar para vocês foi a questão do profissional da saúde, né? Que é a atenção primária, as etapas que devem ser cumpridas dentro do ambiente hospitalar até o momento em que se define o tratamento para aquele paciente, tá? E a questão do público em geral, dessa mudança de hábitos que a gente vai precisar ter daqui para frente, tá? Essa mudança de hábitos tem que ser adotada por todos, não adianta um ou outro adotar, não vai funcionar, tá? Tem que ser por todos, é uma medida coletiva, né? A fim de cuidar da sua vida e cuidar da vida do outro, tá? Também quero colocar para vocês a questão da dificuldade, né? Que a gente tem enfrentado hoje, eu acredito que é por todos, né? Essa mudança de vida não é fácil para ninguém. Eu acho que uma situação como essa, se não fazer com que nós nos tornemos pessoas melhores, é praticamente impossível que outras situações que porventura surgir vão fazer com que nos tornemos pessoas melhores, tá? Então, o coronavírus está aí, a Covid-19 está aí, no intuito de quê? De que a gente reavalie os nossos conceitos, que haja uma mudança de hábitos por parte do mundo, né, gente? E a gente consiga o quê? Priorizar aquilo que é realmente importante, né? E eliminar aquilo que não tem importância nenhuma. Também vendo uma reportagem, um médico que teve a Covid-19, ele colocou um trecho, né, de um relato dele que eu achei extremamente importante, que ele falou assim: a Covid-19 ela é uma roleta russa, ninguém sabe quem vai morrer. Tá morrendo ricos, pobres, tá morrendo negros, brancos, tá morrendo idoso, tá morrendo novo, pessoas novas. Então, assim, não se sabe de fato, não se conseguiu mapear ainda, tudo ainda são suposições, tá, gente? Mas é importante que mesmo diante de suposições, mesmo a gente não sabendo de fato quem é o nosso inimigo, tá? É importante que a gente faça essas medidas preventivas, é importante o papel da população em geral, mas principalmente dos profissionais da saúde, é que faça esse papel de orientação. E é isso que eu espero dos meus alunos, sabe? De fato, é isso que eu espero deles, é que eles transmitam essas informações para as pessoas que têm menos acesso do que eles, tá, gente? Então, eu espero realmente, eu acho que daqui a alguns anos, assim, quando a gente se sentar, a gente vai tirar
muitas experiências do momento que a gente está passando. Esse momento que a gente está passando vai para a nossa história, né? E eu tenho certeza absoluta que daqui 2 anos, quando eu estiver formando os meus alunos, eu vou estar formando profissionais muito, muito, muito melhores, porque eles estão vivendo, né? Eles estão se tornando hoje os profissionais mais importantes dentro de uma sociedade, tá, gente? Então, eu vou ficando por aqui. Eu vou fazer outras lives para vocês. Eu tenho necessidade de conversar, todos vocês sabem, né? E a gente se encontra, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo que a gente vai se falando, ok, gente? Um beijo, até mais, fiquem com Deus.